vocês não entendem o que eu digo? Algum pai, alguma mãe já disse essa frase para o filho? Você não está entendendo o que eu estou falando com você. Parece que é repetição, né? Você vai repetindo, repetindo, e parece que não vai ouvindo. E dá a ideia de que quando é mais adulto, mais para frente, meu pai me disse isso lá atrás. Mas essa é uma frase de Jesus. Por que vocês não entendem o que eu digo? Quais são as dificuldades para entender o que Jesus está dizendo? Hoje em dia, apareceu agora uma figura, eu mandei para o pessoal lá da multimídia, se o pessoal puder apresentar. Antigamente eram 3 macaquinhos. Um colocava a mão nos ouvidos, as mãos, né, nos ouvidos, e o outro colocava as mãos nos olhos e o outro na boca. E agora tem um 4º macaquinho ali que não consegue ouvir de jeito nenhum. Só no celular. Está distraído no celular. Mas isso aí é só para descontrair um pouco. Agora já tem o 4º macaquinho que ele não vê, não ouve, não fala, só fica no celular. E eu queria fazer uma sugestão para as famílias. Um dia sem celular, dá não? Misericórdia, né? Mas tenta fazer aí 1 hora sem celular, o almoço sem celular, para descobrir quem mora na casa, né? Quem faz parte da família. Gente, mas foi essa pergunta que Jesus fez. Vocês não ouvem o que eu digo. Essa pergunta, por que vocês não ouvem o que eu digo, Jesus fez para os mestres, os líderes. Já pensou a pessoa ter contato com a palavra de Deus, mas não está ouvindo o que Deus está falando? Muitas vezes a pessoa não entende o amor de Deus, consegue ter uma visão de religião como se fosse de mérito, de esforço próprio, e não entendem essa filiação, essa coisa mais sublime de ser filho e de Deus ser o nosso Pai. Interessante que esse texto do capítulo 8 de João é um texto que eu fico assim um pouco incomodado quando eu leio, porque é uma discussão acirrada, acalorada entre Jesus e os líderes, onde eles vão falar que Jesus é um samaritano endemoniado, ou seja, perderam as estribeiras. É um xingamento religioso, mas pesado para Jesus. E eles vão dizer, nós somos filhos de Abraão. Estamos no dia dos pais, e eles se orgulhavam em dizer que eram filhos de Abraão. Ou seja, eles guardavam a palavra. Mas como assim guardavam a palavra e não viviam a palavra? Pode isso? E Jesus vai dizer assim, vocês são filhos do diabo. É uma palavra pesada. E Jesus falando, olha, para ser filho de Deus, vocês precisam fazer aquilo que eu estou ensinando, aquilo que é ensinado para vocês. E eu fico me perguntando por que há tanta gente que conhece a Bíblia, mas ainda continua num estágio perpétuo de sentimento de abandono, de tristeza, de que ninguém gosta de mim, ninguém se importa comigo, ou de uma tristeza. Gente, qualquer ser humano pode entrar numa depressão, qualquer ser humano pode passar turbulências na vida, mas o cristão, ele é chamado, ele passa por isso, mas ele fala o seguinte, eu não vou ser mais escravo disso, eu não vou me esconder atrás dessa situação, porque eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus. Por mais que as pessoas me rejeitem, por mais que hajam vozes na minha mente dizendo que eu não sou importante, Jesus me ama, eu sou filho de Deus.
conta-se a história de um elefante, ou conta-se a história de elefante que são adestrados, um domador de circo, que eles pegavam antigamente, né, hoje não tem nem tanto circo mais, mas antigamente pegavam um elefante pequenininho, filhote ainda, e amarravam numa corrente e numa estaca. Aquela estaca suportava o filhote, mas aquele filhote chorou, apanhou, sofreu, cresceu com aquela corrente, com aquela estaca. Mas ele se tornou um animal grande, potente, forte, que poderia arrebentar aquela estaca, aquelas correntes, mas ele continuava preso. E essa ilustração serve para nós, porque quais são as estacas da nossa vida, quais são as correntes que ainda nos aprisionam, que ainda nos impedem de ver que Deus é nosso Pai, que Ele nos ama, que Ele liberta. Quantas vezes a insônia quer dominar, a preocupação quer dominar, os medos querem dominar, mas são estacas, são correntes, que elas são arrebentadas quando você diz assim: eu sou filho de Deus, eu vivo pela fé, eu sou acolhido por Deus, eu sou acolhida por Deus. Mas o que impede de ouvirmos a voz de Deus? Por que nós não ouvimos a voz de Deus? Nós vamos ver o contexto aqui, vamos ver quais as condições desses homens, e vamos ver essa discussão. Eu não coloquei todos os textos, mas vamos ver essa discussão acalorada entre Jesus e os líderes religiosos. Coisa assim, né, intrigante para nós, porque os maiores embates de Jesus foram com os religiosos, não foram com os perdidos. Será por quê? Será que ainda hoje Jesus também tem essa mesma situação? O texto de João 8:43 diz assim, João 8:43: por que vocês não entendem o que eu digo? É uma pergunta para nós também. Por que nós não estamos entendendo o que Jesus está dizendo? E por que nem sequer conseguem me ouvir? Alguns teólogos olham para esse texto e dizem assim: alguns nunca vão entender o que Jesus está dizendo, vão se perder, pronto, acabou. Mas, queridos, quando nós olhamos para esse texto, há uma palavra dura, mas, por incrível que pareça, é de um pai que quer o arrependimento, que quer que aqueles homens ouçam, mas o orgulho é maior, a tradição é maior, a religiosidade é maior, a estaca se tornou também dominadora, e aqui a estaca, a corrente, eles estão presos a algo que eles não conseguem se abrir para Jesus. Vocês não conseguem me ouvir. E é uma palavra para nós hoje. Nós precisamos ouvir o que Jesus está dizendo. Nós precisamos ouvir as perguntas de Jesus. Eu sei que para muitos falam assim: mas por que o pastor está pregando tanto sobre as perguntas de Jesus? Porque são perguntas para nós também, que nós também precisamos levantar a nossa resposta. 2 Coríntios 4:4, o apóstolo Paulo, escrevendo àquela comunidade, ele diz o seguinte: o Deus, com D minúsculo, deste mundo. Quem é o Deus deste mundo, gente? Satanás. Que usa a estratégia, não como a maioria pensa, que o vê como um ser feio. Ele se apresenta assim também. Da forma como ele mais se apresenta é com disfarce. E a Bíblia fala que ele se disfarça até de anjo de luz para enganar inclusive os escolhidos. Então ele é muito mais astuto
O Deus deste mundo cegou a mente dos que não creem. Quando você não crê na bondade de Deus, no poder de Deus, o Deus com D minúsculo deste mundo tem apagado da sua mente o poder que há no nome de Jesus, do Deus poderoso que Ele é, para que não consigam ver a luz das boas novas. Queridos, nós vivemos nas boas novas, no Evangelho, na boa notícia, não entendendo esta mensagem a respeito da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Eu faço de tudo como pessoa para ser instrumento do Espírito Santo, para que Ele me use, para que eu possa aprofundar no texto e fazer com que o texto seja apresentado da forma mais simples possível. E é claro que com todo esse esforço, há alguém que pode dizer o seguinte: eu não entendo o que o pastor está dizendo. Não entendo a mensagem, não. Vocês acreditam que uma mãe compartilhou comigo que domingo passado, uma criança de 5 anos, assim, mamãe, eu aceito Jesus, mas eu não quero ir lá na frente, não. Estava aqui no culto, uma criança de 5 anos, e a mãe fez a oração com essa criança, e a criança entregou a vida para Jesus. Que mensagem é essa que uma criança entende e que muitas vezes um adulto não consegue entender? O que falta para nós ouvirmos, entendermos? O que está no nosso pensamento que embaça, que impede de enxergarmos, de ouvirmos a voz de Jesus? Então, queridos, a primeira coisa que eu quero dizer, todo do capítulo 8, é que desqualificamos a mensagem de Jesus. E desqualificar é no sentido do seguinte: olha, não é tão importante assim. Ah, Jesus está falando isso, mas não é bem assim. Então nós entendemos que o nosso pensamento está superior àquilo que Jesus fala conosco. E aí nós precisamos ser o quê? Ensináveis. Ter a humildade de falar: Senhor, eu preciso aprender. A tua mensagem é importante para mim. Eu quero ouvir. Fala comigo, porque eu quero ouvir. Olha o que diz João 8, 12 e 13. Evangelho de João, capítulo 8, versos 12 e 13. Jesus voltou a falar ao povo e disse: eu sou a luz do mundo. Em português, essa expressão, eu sou a luz do mundo, pode ser que não tenha tanto poder, tanta força, como um judeu estava ouvindo. Ele estava dizendo, ego eimi, essa expressão, eu sou. E essa expressão era usada pelo próprio Deus, quando Moisés foi libertar o povo e teve que falar com o faraó, quem mandou? E o faraó disse, o eu sou mandou. E Jesus vai usar essa expressão para ele, assumindo a divindade. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz da sua vida. Quando você anda na luz de Jesus, você não anda em trevas. O que representa as trevas? Não enxergar. Representa não ter vontade de viver. Tristeza. Mas Jesus é a luz do mundo, é a luz da sua vida. Ele ilumina o seu ser. Então Jesus fala, eu sou a luz do mundo. Dizendo ao povo, se vocês me seguirem, está falando para todos, não andarão no escuro. É nesse contexto que Jesus está falando. Vocês não andarão no escuro. Sabe quando a pessoa fala, eu não sei para onde eu vou? Está no escuro. Porque quem anda com Jesus, Jesus vai guiar. Pois terão a luz da vida. Aí o 12, os fariseus disseram, você faz essas declarações a respeito de si mesmo, seu testemunho não é válido, a sua mensagem é inválida.
Nós não acreditamos que o Senhor é Deus. Essa expressão ego em mim, eu sou a luz do mundo, o Senhor não podia usar essa expressão. Queridos, quando nós estamos preocupados com a semântica, quando nós estamos preocupados com o jeito de falar, e não entendendo a profundidade daquilo que a palavra nos fala. A palavra nos fala. Não desqualifique a mensagem de Jesus. Qualquer pessoa que vai falar de Jesus, ouça, mesmo que seja uma pessoa tão simples. Essa semana do clamor, nós tivemos várias pessoas falando. E como nós fomos instruídos por pessoas, aqui, mulheres da igreja, cheias de Deus e que nos falaram. Às vezes, se nós falarmos assim, na cidade de Passo, olha, determinado pregador famoso estará no CPN, as pessoas pagarão até para ir. Mas vem o Severino lá do Ceará para pregar aqui. Lá do sertão, quantos virão? E se Jesus determinar falar através daquele que veio do Ceará, que geralmente é o que ele faz? Segundo lugar, queridos, as afirmações de Jesus nos incomodam. Por que nós não queremos ouvir o que Deus quer nos falar? Por que nós temos dificuldade de ouvir os pais, as mães, os pastores? Havia um rei no Antigo Testamento que ele dizia o seguinte: olha, eu quero ouvir qualquer profeta, menos esse. Por que você não quer ouvir esse? Porque ele só fala coisas que eu não gosto. Não ouviu o profeta, foi para a batalha e perdeu a batalha. E o profeta ia dizer para ele, não vá. Mas tem muita gente assim, eu não quero ouvir aquilo que eu preciso ouvir. Não quero ouvir o que eu preciso ouvir. Vamos ver o texto, João 8, 31 a 33, que diz assim: Jesus disse aos judeus que creram nele, aos que creram nele. Jesus fala à multidão, fala aos doutores da lei, mas ele fala aos que creem nele. E fala assim, alguém aqui, antes de eu continuar, né? Alguém que crê em Jesus, eu acredito que todos nós. Então ele fala para nós: vocês são verdadeiramente meus discípulos, meus seguidores, se permanecerem nos meus ensinamentos. Se vocês ouvirem o que eu estou ensinando para vocês. Vocês são meus discípulos se ouvirem. Em outras palavras, se ouvem e praticam aquilo que vocês estão ouvindo. A gente fala que Jesus é poderoso, mas no primeiro problema nós nos abalamos. A gente fala que Jesus é cheio de amor, na primeira situação desconfortável com uma outra pessoa, a gente odeia aquela pessoa, não quero falar mais com ela. Vocês só serão meus discípulos se permanecerem fiéis aos meus ensinamentos. Então conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Eu não sei se eu digo isso, mas eu não queria dar nenhuma conotação política. Mas um repórter aqui da cidade, na época da eleição, que a coisa estava bem acirrada, ainda continua, né? Ele me convidou para falar na rádio sobre conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E eu comecei a orar, falei assim, Deus, isso aí não vai ficar bom, porque o contexto está uma guerra tremenda. E aí, eu não sei o que aconteceu, que foi protelando o programa, e até hoje eu não fui convidado para falar sobre conhecereis a verdade vos libertará. Aí eu falei assim, é porque eu conheço a verdade me libertou. Me libertou dessa situação. Gente, quanta enrascada, né? Que às vezes o cristão, ele pode entrar. Mas Jesus nos livra de todas. E aqui, Jesus está dizendo, vocês conhecerão a verdade que é Ele.
E Ele vai libertar vocês. Está falando nesse contexto que eu coloquei aqui, dessa ilustração do elefante. Quantas vezes eu e você somos parecidos com esse elefante, cheio de potencial, mas preso a uma estaca de pensamentos limitantes, preso a uma estaca, por incrível que pareça, de incredulidade, que a gente fala que Deus é poderoso, canta, chora, mas na primeira situação nós entregamos os pontos. Vamos arrancar essas estacas, arrebentar essas correntes, em nome de Jesus, porque a verdade de Jesus nos liberta. Nós não estamos presos a nada, a não ser a fidelidade da palavra, a fidelidade de Jesus, a fidelidade do seu amor. O texto ainda nos fala, 33, mas somos descendentes, e eles falaram, os judeus falaram, mas nós somos descendentes de Abraão, filhos de Abraão. Disseram eles, nunca fomos escravos de ninguém. O que quer dizer, com vocês serão libertos? Parece que Jesus está falando uma coisa e os religiosos entendendo outra. Parece que Jesus está falando algo conosco e nós estamos fazendo outra. Olha aqui a prepotência, a arrogância. Nós somos filhos de Abraão, nós somos filhos de uma tradição, nós nunca fomos escravos. Gente, o Egito foi antes ou foi depois de Abraão? Depois. Então, às vezes, a prepotência nos leva a uma cegueira histórica. Mas Jesus, Ele nos liberta dessa cegueira. Ele tira essa estaca. João 8, 34 a 36 fala assim, Jesus respondeu, eu lhes digo a verdade, todo que peca é escravo do pecado. Então vocês são escravos do pecado. E se nós não vamos para Jesus, nós continuamos na estaca do pecado, da culpa, na corrente de Satanás. Mas quando conhecemos a verdade, ele rompe com tudo isso. O escravo não é membro da família, mas o filho faz parte da família para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês serão livres de fato. Jesus liberta as mentes, liberta a minha vida, liberta de todas as amarras. Jesus, eu quero ser filho de Deus, não apenas nas canções que nos emocionam, mas eu quero ser filho de Deus no dia a dia, na confiança. Como que eu vou fazer com esse negócio? Como que eu vou fazer com a minha vida? Com quem que eu vou casar? Com quem que eu vou namorar? Como que eu vou tocar a minha vida? Eu vou tocar minha vida preso a uma estaca ou livre, na verdade? Compromisso com Jesus. Compromisso com seus ensinamentos. Terceiro lugar, nós não ouvimos Jesus quando o nosso coração está em completo engano. E é fácil eu e você nos enganarmos. A Bíblia fala que o nosso coração é enganoso. Às vezes aquilo que você pensa que é o correto, você está completamente enganado. E como reconhecer isso? Como reconhecer que eu posso me enganar? E, gente, hoje é tão complicado, né? Eu vejo que muitas vezes a Neuza passa a lista lá para eu fazer compra no supermercado, ela passa tudo escrito para mim. Aí eu chego em casa, ela pergunta, você trouxe o café? Eu falei, está na lista? Ela está, é o primeiro item. Aí é mais fácil dizer para ela, não está em lugar nenhum. Eu apago o meu celular, né, e falo, não está em lugar nenhum. Por que é tão difícil ouvir e reconhecer que se enganou? João 8, 37. Sim, Jesus falando, eu sei que vocês são descendentes de Abraão, e no entanto procuram me matar, pois não há lugar em seu coração para a minha mensagem. Há lugar no seu coração para a mensagem
de Jesus. Mas quanta resistência! Aqui os fariseus tinham uma resistência tão grande que planejava até a morte de Jesus. Mas quantas vezes nós, eu vou colocar aqui entre aspas, matamos Jesus porque Ele não é vivo na nossa vida. Ele não fala diretamente conosco. Ele é vivo e poderoso, mas não está sendo na minha vida, na sua vida. Pois não há lugar para a mensagem dele, para aquilo que ele está falando. O que Jesus está falando que você não quer ouvir? Ouça. Jesus, me dê essa humildade, quebranta o meu coração para ouvir o que o Senhor quer falar. Quarto lugar e último, nós não ouvimos o que Jesus está dizendo porque nós não reconhecemos quem é Jesus. Quem é Jesus? Quanto mais você define quem é Jesus, mais você vai ouvir o que Ele tem para dizer para você. Olha o versículo 38 e 39. Por acaso você é maior do que o nosso pai Abraão? Ele morreu assim como os profetas. Quem você pensa que é? Então nós diminuímos a ação de Jesus, o poder de Jesus. Quem Jesus é? Ele é poderoso, Ele é Senhor, Ele está acima das minhas angústias. Ele é poderoso para me orientar, para eu ouvir o que Ele tem a dizer sobre o meu comportamento, sobre meus pensamentos, sobre aquilo que eu vejo. Ele é poderoso para me libertar da pornografia, do palavrão, da dependência de jogos. Ou não? Gente, será que a nossa geração está presa ao tigrinho? Se você não sabe o que é isso, pesquisa depois, que eu também não sei, graças a Deus que você também não sabe. Mas será que a nossa geração é escrava de apostas esportivas? Será que a nossa geração é escrava da aparência? Jesus respondeu: eu lhes digo a verdade, antes mesmo de Abraão nascer, eu sou. Jesus faz uma afirmação seguinte: eu sou Deus, eu sou Deus, eu sou Deus. Então apanharam pedras para atirar em Jesus, mas ele se ocultou deles e saiu do templo. Quais pedras nós temos pegado para Jesus? Quais as pedras? O que Jesus fala e nos incomoda? Mas quando Jesus fala, por incrível que pareça, é um texto, quando você vai ler, você vê os embates, você vê falta de respeito, você vê algo aqui nebuloso. Mas até mesmo quando Jesus é firme com eles, é uma firmeza em amor. Jesus não quer que ninguém se perca. Jesus não quer que você deixe de ouvi-lo, que você não entenda, mas Ele quer que você entenda que Ele é a verdade, o caminho e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. O que fala lá em João, no próprio Evangelho de João, capítulo 1, verso 12? Vamos ver lá, eu vou pedir o pessoal para colocar para nós, eu não mandei para eles. João, capítulo 1, os versos 11 e 12. Vou pedir para que eles coloquem para nós. Vamos ver o 11 primeiro. Veio para o seu próprio povo. Será que muitas vezes eu e você, a igreja no Brasil, no mundo, ela tem se portado como o povo de Deus? Tão ali acostumada com a palavra, que a palavra perde o efeito, que acaba que a pessoa fica imune, ela fica resistente à palavra, porque ela ficou tão acostumada com uma palavra, de ouvir a palavra, mas a palavra não fazer efeito na vida dela, que ela muitas vezes está mais perdida do que o perdido.
Porque quando uma pessoa que não tem contato nenhum e ouve, ela fala, que amor é esse? Que tremendo! E a pessoa que mais ama Jesus é a pessoa que é mais perdoada. Eu sou pecador. Agora, uma pessoa que é pouquinho perdoada vai amar bem pouquinho também. Veio para o seu próprio povo, mas eles não receberam, eles o rejeitaram. Vamos seguir? Mas, olha a adversativa aí, né? Mas a todos que creram nele. Ouça o que Jesus quer dizer para você, creia em Jesus. Creia em Jesus. A cada momento de luta, a cada momento de dificuldade, que você diga assim, eu vou arrebentar as correntes, eu vou me libertar dessas estacas. Eu creio em Jesus. Ele perdoa pecados, ele venceu a morte, venceu o diabo. Não há acusação mais contra mim, mesmo que todos se levantem. Eu sou amado, eu sou amada por Jesus. Eu não vou me entregar. O diabo quer a sua tristeza, a sua derrota. Mas Jesus vai ver a sua alegria. Vai ver a sua alegria. Mas a todos que o aceitaram, que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem o quê? Filhos de Deus. Filhos de Deus. Você não é um filho sem pai. Por mais que seu pai seja ausente, você é filho de Deus se você crê e aceita. Se você se submete ao senhorio de Cristo. Quando você fala, eu quero ouvir Jesus. E a verdade vai me libertar. Eu não vou estar preso às minhas concepções, ao meu coração enganoso. Mas eu vou estar ligado à verdade de Jesus que liberta. Abaixa a sua cabeça, feche seus olhos.